Olá, professor e professora, é um prazer tê-los aqui. Hoje estamos aqui para conversar sobre o livro didático Matemática e Realidade. E temos um ilustre convidado, o professor Iese. O Gelson Iese, eu vou consultar aqui a minha colinha, ele é licenciado em Matemática, e Estatística pela USP, é engenheiro metalúrgico pela mesma universidade, atuou como professor da PUC de São Paulo e também atuou como professor de ensino médio e ensino fundamental, além de ser autor bastante conhecido e renomado aí de livros didáticos, para ensino fundamental e médio. Professor Iese, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Camilo, e queria agradecer a audição de professores e professoras para este vídeo em que a gente vai comentar alguns aspectos da obra Matemática e Realidade. Bom, e para iniciar esse bate-papo, eu vou fazer uma primeira pergunta que é relacionada ao nome da obra, Matemática e Realidade, ou seja, a matemática no dia a dia, né, professor? E a gente gostaria de saber como esse trabalho é concretizado na obra, considerando as unidades temáticas, números, grandezas e medidas, estatística e probabilidade, álgebra. E assim, vocês poderiam trazer alguns exemplos de como esse trabalho é feito na obra? Nós entendemos que nós temos que ter o maior conhecimento possível do mundo em que vivemos. Então, a matemática nós vemos como uma ferramenta, uma das ferramentas para se compreender esse mundo. Naturalmente, as outras ciências todas também ajudam. E então, a gente tem uma certa pressa de, a cada teoria matemática que é exposta, mostrar suas aplicações à realidade e ao cotidiano. Eu entendo que a pergunta mais assustadora que um aluno faz a um professor de matemática, quando ele está explicando um determinado assunto, e isso é muito comum em certos assuntos de álgebra, por exemplo, o aluno pergunta: professor, para que isso serve? Então, se nós não deixamos claro para o aluno para que isso serve, ele vai se desinteressando da matemática, porque ninguém quer aprender alguma coisa que não tenha uma utilidade prática. Então, em todos os temas preconizados pela BNCC, a gente procura, mais ou menos rapidamente, depois da apresentação teórica, colocar exercícios, mas principalmente problemas do cotidiano que aquela teoria de matemática ajuda a resolver. Seja ela na parte de números, seja ela na parte de álgebra, seja ela na parte de geometria, especialmente na parte de medidas. É incrível que um ser humano adulto não tenha conhecimento dos modos de medir áreas, volumes, das figuras geométricas. E também é preciso que o aluno entenda a utilidade da probabilidade e da estatística, que são os 5 temas preconizados pela BNCC. Aliás, todo o livro foi feito olhando para as competências e habilidades pedidas pela BNCC. Nós queremos que o livro atenda à necessidade apresentada pela BNCC. Então, é assim que o livro é encaminhado e, naturalmente, ele tem várias unidades e várias partes dentro de cada unidade, mas, ao examinar o livro, o professor ou a professora poderá ver que
uma grande parte dos títulos do livro chamam o aluno para pensar, para tentar desenvolver um método para resolver um problema eventualmente novo no livro, né? Lá nós temos sessões como, por exemplo, participe, quer dizer, a cada 3, 4 páginas aparece essa sessão, ou seja, chamando o aluno para participar. Um erro muito comum, principalmente no passado, é que a gente desconsiderava os conhecimentos matemáticos, às vezes intuitivos, que o aluno tinha, né? E a etnomatemática é que veio chamar a atenção para o fato de que é possível encontrar em textos do passado vários conhecimentos matemáticos que já existiam, né? Naturalmente, as coisas foram racionalizadas. Então, por exemplo, se calculava a área ou volume de um sólido de uma determinada forma muito precária, né? Para isso, modernamente, foram desenvolvidas fórmulas que resolvem o problema de maneira mais racional. Mas a matemática, o conhecimento matemático já tinha uma raiz no passado. Nós não devemos, portanto, desprezar o conhecimento matemático intuitivo que o aluno traz para a sala de aula, né? De maneira que, por exemplo, no nosso livro, em alguns momentos, a gente propõe um problema uma questão inteiramente nova e pede que os alunos, em dupla ou grupo, tentem resolver esse problema do modo deles, né? E, em seguida, a gente expõe a teoria que interessa para resolver aquele problema. Mas damos uma chance do aluno mostrar que é capaz de pensar, né? Perfeito, professor. E tem duas sessões que chamam bastante atenção relacionadas a temas do cotidiano do jovem mesmo, né? Eu gostaria de destacar, eu gostaria que, se possível, que o senhor comentasse, que é o Na Mídia e Educação Financeira. Acredito que essas duas sessões, elas trazem elementos da modernidade, né? Que são temas que estão em voga, né? As pessoas buscam muito para esses temas. Sim. A matemática depende, radicalmente depende do conhecimento de língua portuguesa que o aluno traz, né? Eu sustento que grande parte dos chamados problemas que a matemática propõe, o aluno não consegue resolver, não porque não conheça matemática, mas porque ele não consegue captar a mensagem trazida pelo problema. A dificuldade dele, portanto, está em língua portuguesa. De maneira que os professores e professoras de língua portuguesa são nossos aliados. Nós temos que conversar muito com eles para pedir apoio na questão de intelecção de texto. Já a sessão Na Mídia, que aparece no livro várias vezes, ela mostra que a matemática aparece no cotidiano dos meios de comunicação. Por exemplo, nos jornais e revistas. Então, essa sessão Na Mídia é uma sessão para leitura de artigos publicados em jornais e revistas e que tem conteúdo matemático. A outra sessão... Educação financeira. A educação financeira. Bom, o que é um brasileiro sem conhecer os mecanismos das finanças? É absolutamente essencial, né, que a gente domine
as taxas, os percentuais, etc., para sofrer menos na vida, né? Então, o livro apresenta vários artigos sobre educação financeira, simulando situações de, por exemplo, tomada de empréstimos, né? Financiamento de mercadorias e coisas que tais. É absolutamente essencial que o nosso curso de matemática aborde a educação financeira. É muito importante porque traz também questões relacionadas à renda familiar, né? Trazendo um papel mais reflexivo para o estudante também, né? Exatamente. E aí é um trabalho que tem várias faces. Na medida que o livro, o professor, toca nesses problemas da economia familiar, inevitavelmente isso vai para a casa do aluno, que começa a ter uma maior participação na questão econômica dos pais, né? E pode tentar ajudar até a resolver algumas dessas questões, né? Perfeito, professor. Eu vou aproveitar o gancho dos enunciados de matemática. E a obra se destaca justamente por promover essa competência leitora. As aberturas de páginas são sempre em páginas duplas, são muito bonitas, trazem uma contextualização que ajuda muito a interpretar as questões matemáticas relacionadas ao cotidiano, não é? Sim. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre essa questão da competência leitora, de estimular a leitura por parte dos estudantes? Sim. Na resolução de problemas de matemática, problemas que estão no livro de matemática, a gente recomenda que os professores tenham o cuidado de respeitar as etapas preconizadas pelos educadores, especialmente Jorge Polya, referente à resolução de problemas. E Polya diz que a resolução de um problema é feita em 4 etapas. Veja bem, a primeira etapa é que o aluno leia o livro, leia o problema, responda várias perguntas sobre esse enunciado, né? Que ele seja de preferência capaz de contar a história que está no problema que se pretende resolver. Esse é o primeiro passo. Depois disso, o segundo passo é ele estabelecer, até por escrito, uma sequência, um programa para resolver o problema. No seguinte sentido, primeiro eu vou calcular isso, depois eu vou calcular aquilo e finalmente vou calcular o que o problema me pediu. Né? Isso é ter o plano. Terceiro, ele vai executar o plano, que é a etapa técnica. Ele vai ter que fazer as operações matemáticas para tentar resolver o problema. Óbvio que quem não aprendeu as técnicas não vai conseguir resolver o problema. E, finalmente, ele chega numa pseudo-resposta. Ela será a resposta do problema se for testada no enunciado e satisfizer todas as condições que foram dadas. Quer dizer, o aluno tem que ser chamado a checar se acertou ou errou. Ele não precisará, no devido tempo, perguntar para o professor, está certo, está errado. Ele tem o meio de ele próprio se julgar. Perfeito. E é interessante que essas aberturas de capa, vocês priorizaram temas relacionados aos temas contemporâneos transversais, né? Temas que trazem aspectos de sustentabilidade, de cultura, de diversidade, mesmo? É absolutamente essencial isso, né? Porque isso faz parte do currículo de todas as disciplinas da escola. Então, a abordagem desses temas, a desigualdade no país, a situação de degradação da natureza, degradação da Amazônia e coisas que tais, tem que ser
assunto para várias disciplinas, entre elas a matemática, né? Quer dizer, a nossa meta não é apenas ensinar técnicas, com certeza, mas é ensinar mais do que isso, é formar o cidadão, né? Com o estudo desses temas transversais. E ficou muito legal, pessoal, porque a gente consegue notar com muita clareza como a matemática está integrada à realidade, ao dia a dia, né, professor? Ficou Exatamente. muito bom, confiram. Professor, aproveitando o gancho, mais uma pergunta. O senhor chegou a comentar sobre a questão da etnomatemática, né? E eu gostaria de retomar esse ponto e perguntar para o senhor. O livro ele se caracteriza por trazer uma seção chamada Na História, né? E aí eu gostaria de que você explanasse, por favor, como a gente pode utilizar a história da matemática para nos ajudar a aprender matemática, né? Você estudando a história das várias partes da matemática, você percebe que os conhecimentos vão se ampliando praticamente de geração a geração, quando não de século em século, de maneira que a construção da matemática é devida a milhares de pessoas, né? Algumas tiveram seu nome inscrito na história. Em geral, são aqueles que finalizaram um processo. Finalizaram um processo. Mas a etnomatemática estuda justamente a história desse desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, mostrando que tudo um processo que vai de geração para geração. E que a cultura acaba influenciando muitas vezes nas estratégias, né, professor? Sim. A gente vê que, por exemplo, os hindus, né, os indianos, eles acabam utilizando algumas estratégias bem diferentes das que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Sim. Os chineses, enfim. Hindus, chineses, é muito mais do que Roma e Grécia, né? É muito mais. Alguns conhecimentos têm até uma história curiosa. Por exemplo, resolução das equações algébricas foi progredindo, né? Primeiro as equações de primeiro e segundo grau, depois de alguns séculos a de terceiro grau, quarto grau, e sempre se descobriu uma fórmula para encontrar as raízes da equação. Mas, depois de muitos séculos de pesquisa, se constatou que para as equações de grau 5 seria impossível ter uma fórmula resolutiva em função dos coeficientes da equação. Assim é a matemática. Alguns problemas demandam séculos para se chegar à conclusão de que não tem solução. E é um encanto também, né, professor? Porque a matemática ela acaba se tornando uma linguagem para interpretar o mundo, né? As formas geométricas, a própria numeração, né? A maneira como a gente utiliza a matemática para construir casas, edifícios, para fazer formatos, né? Um copo, um círculo, um quadrado, um retângulo. Então ela realmente é pervasiva, faz parte da nossa vida o tempo todo, né? Perfeito. Bom, professor, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de deixar a palavra com o senhor para se despedir do público. Agradeço demais a atenção dos colegas, professores, professoras, que tiveram a paciência de acompanhar essa conversa e peço que examinem com cuidado a nossa obra Matemática e Realidade e, se possível, façam uma indicação dessa obra para o PNLD 2024. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi um prazer bater um papo aqui com o senhor, aprender um pouquinho. E, pessoal, eu reforço o convite do professor Iese. Acessem o site edocente.com.br. Lá vocês conseguem acessar a obra na íntegra, né? Baixá-la gratuitamente e conseguem fazer todo esse processo de análise. Além disso, vocês podem encontrar também um mapeamento das habilidades do currículo do seu estado.
Então, tem todo um jogo de recursos lá disponíveis para ajudar você a planejar a sua aula, certo? A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Obrigado, um abraço, até mais.